Não sei se sabem, mas hoje estamos a comemorar um aniversário muito significativo na história do movimento religioso do qual fazemos parte. Sabem que dia foi hoje, há alguns anos atrás? O dia 23 de outubro foi talvez um dos dias mais tristes da história da Igreja cristã ao longo da sua trajetória por este mundo afora. Foi o dia da grande decepção. Nós costumamos falar que o dia 22 de outubro foi o dia do desapontamento, mas não foi o dia 22 de outubro. Até à meia-noite do dia 22 de outubro, as pessoas estavam, os adeptos e seguidores do movimento milerita, movimento do Advento, estavam na expectativa de que Jesus viesse e que Jesus chegasse gloriosamente até o último instante daquele dia. Mas o dia 23 foi, sem dúvida, um dia doloroso, um dia triste. Mas é interessante, queridos amigos, que embora tendo acontecido há 177 anos atrás, este dia doloroso para a memória de muitas pessoas e para a história da igreja cristã, do povo de Deus que espera ver Jesus regressar, é interessante que muitas oportunidades de grande crescimento espiritual acontecem depois de situações de desânimo, situações de decepção, de momentos por vezes de depressão. São a oportunidade que Deus pode usar para fazer-nos subir em flecha no nosso crescimento espiritual. No Brasil, existia uma expressão que pelos anos 90 frequentemente se dizia que no fundo do poço existe uma mola. Eu não entendia muito bem esta expressão, que até às vezes a Adélia usava com alguma frequência. Mas a realidade é que, de fato, no fundo do poço do elevador existe uma mola que serve para absorver o impacto de um elevador que eventualmente, por uma situação absolutamente fatídica, possa ter caído por ali abaixo. E a realidade, queridos amigos, é que muitas vezes o fundo mais baixo da nossa vida, da nossa existência, pode ser o ponto de viragem para uma experiência de crescimento e de renascimento espiritual. Eu gostaria, queridos irmãos, de vos levar a revisitarmos alguns dos mais interessantes e marcantes textos bíblicos que foram usados pelos cristãos do Advento, naqueles idos longínquos do ano de 1844, para nós podermos também ver se, ao final de 177 anos, continua a fazer sentido nós acreditarmos no regresso de Jesus. Faz sentido continuarmos a aguardar a vinda de Cristo como um acontecimento para breve? Será que ou será que não seria o tempo de nós, como cristãos, por exemplo, como outros movimentos já o fizeram, começarmos a analisar as promessas da vinda de Cristo sob uma perspectiva espiritualizada, um tanto metafórica, talvez simbólica, e começarmos a tentar encontrar alternativas que justifiquem que talvez nós vamos continuar sempre nesta situação e que a vinda de Jesus talvez não seja exatamente tão literal quanto Jesus assim disse? Vamos por isso, queridos irmãos, para tentarmos responder estas perguntas, fazer de fato uma revisitação a estes textos bíblicos para verificarmos se de fato devemos ou não continuar a confiar na literalidade das afirmações que Jesus fez. Há pouquinho, a Suzy levou-nos a lembrar de um texto que Jesus afirmou e que está descrito no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu gostaria de convidá-los a abrirmos no Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 1 a 3. Vamos ler estas palavras. Eu tenho a certeza que muitos de nós conhecemos estas afirmações que Jesus fez de cor, mas lê-las tem um significado, é um reavivar das suas ideias de uma forma poderosa na nossa mente. João, capítulo 14, versos 1 a 3. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração, não se entristeça a vossa mente, não fiquem perturbados. Vocês creem em Deus,
pois acreditem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, vocês também possam estar. Reparem, queridos amigos, que não existe na análise destas palavras nenhuma possibilidade de entendermos que elas não se referem a algo literal, a uma intenção clara que Jesus pretendia cumprir na vida dos seus discípulos, na vida de todos aqueles que ao longo das gerações, pelos séculos que o mundo ainda durasse, se viesse a cumprir de forma real, clara e evidente. Jesus disse, eu vou. E bem ao estilo hebraico, a promessa estava garantida em relação a um evento que haveria de acontecer a seguir. Se determinada coisa acontecer, se em determinado momento vocês me virem ir, pois tenham a certeza de que eu haverei de voltar. Esta é uma forma interessante dos hebreus garantirem ou pensarem em relação a questões de garantias relacionadas com o futuro. Mas reparem aquilo que em Atos capítulo 1, verso 11 é dito. Atos, capítulo 1, verso 11. Jesus tinha acabado de ascender aos céus. Sem que se apercebessem os discípulos que ainda estavam com o olhar colocado no infinito, tentando vislumbrar algum sinal visual da presença de Jesus que se desvanecia gradualmente diante dos seus olhos, a Bíblia diz-nos que eis que se colocam ao lado dos discípulos, sem que eles se tivessem apercebido, dois enviados celestiais. Dois varões, conforme são descritos. E diz então que estes dois homens, estes dois seres celestiais, dirigem-se aos discípulos e dizem-lhes, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir da mesma forma que vocês o viram subir. Ou seja, assim como aqueles discípulos viram Jesus subir, a garantia era que eles o haveriam efetivamente de ver regressar. Mas existe ainda um outro texto que gostaria de partilhar convosco. Apocalipse capítulo 1, verso 7. São textos que nós vamos ver e que são bem conhecidos nossos, contudo, é importante nós voltarmos novamente a saborear estes versículos de modo a confirmarmos que, sem dúvida, o Senhor estava a falar de coisas muito sérias e de algo bem literal, como efetivamente o seu regresso a este mundo. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Jesus disse, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esta foi a afirmação que João se sentiu na obrigação de colocar neste texto, porque esta, sem dúvida, era a sua grande expectativa. Este era o seu grande desejo. Jesus haveria de voltar e a sua vinda não seria uma vinda figurativa, seria uma vinda real, um regresso real, visto por todas as pessoas. Um outro texto ainda que gostaria que nós pudéssemos ver, Tito, capítulo 2, o verso 13. A carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Paulo fala assim, encorajando o jovem pastor Tito, dando-lhe este tipo de palavras de incentivo. Tito, capítulo 2, verso 13. E diz então o experiente Paulo, que a esta altura já contava com várias décadas de incessante, intenso trabalho missionário. Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando, diz Tito. Aguardando, diz Paulo. Aguardando, diz Paulo a Tito, a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, nós não estamos a falar aqui de alguma coisa que é apenas uma expectativa, que amanhã vai acontecer. Amanhã a comissão de nomeações vai se reunir. Bom, ok, vai se reunir, mas isto não me dá borboletas na barriga?
Isto não me faz brilhar os olhos. A vinda de Jesus é algo que está para acontecer, em que todas as nossas expectativas de felicidade, de bem-estar se realizarão. A possibilidade de voltarmos a viver com aquelas pessoas que amamos e que continuam de alguma forma vivas na nossa memória, mas que já descansam no pó da terra. Esta realidade cumprir-se-á quando Jesus vier. Esta é a bem-aventurada esperança. É a bem-aventurada esperança de nós abraçarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, diante de quem tantas vezes já choramos. E que um dia poderemos ver face a face. E num simples olhar, nós recordarmos e sabermos que no olhar de Jesus Cristo haverá suficiente reciprocidade para nos dizer: eu sei porque que agora tu estás a chorar, porque eu vivi contigo, página a página, passo a passo, episódio a episódio, as tuas dores. E naquele abraço que Jesus nos vai dar, ao chegarmos efetivamente às mansões celestiais, muita coisa vai ser dita sem que uma única palavra seja pronunciada. Por quê? Porque a bendita esperança vai se concretizar. O regresso de Jesus é, sem dúvida, este momento de culminar e de concretizar todas as mais fantasiosas expectativas que o ser humano pudesse ter. E como dizia Paulo, tudo aquilo que não subiu à imaginação humana, tudo aquilo que o ouvido humano nunca conseguiu ouvir, porque não existe na linguagem humana capacidade ou eloquência para descrever as realidades espirituais, pois é exatamente tudo isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Esta é a esperança. Mas, queridos irmãos, prezados amigos, efetivamente nós já percebemos que a vinda de Jesus será literal, a vinda do Senhor Jesus será real, mas qual será o modo da sua vinda? Gostaria de convidar-vos a irmos a Mateus capítulo 24. Vamos ler os versos 27, depois o verso 30 e o verso 31. Mateus 24, os versos 27. Começaremos com o verso 27. Mateus capítulo 24, verso 27. Jesus estava aqui a descrever os últimos eventos da história da terra. Os discípulos estavam de olhos abertos, na expectativa para memorizar todas as informações que Cristo lhes pudesse dar a respeito deste grande evento que seria o regresso do Mestre, o final da história do planeta. E Jesus vai então dizer, Mateus 24, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Depois no verso 30 e 31 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. A vinda de Jesus não será algo discreto. Será o evento mais sonante, mais barulhento, mais luminoso, mais empolgante da história da humanidade. A ponto de, como diz o livro de Apocalipse, no capítulo 6, que aqueles que não estiverem preparados para receber Jesus, haverão de suplicar às rochas que caiam sobre eles, para que lhes ocultem a magnificência, o esplendor da vinda de Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, o próprio apóstolo Paulo diz que a vinda de Jesus será tão monumental, tão impressionante, tão psicologicamente impactante, que a manifestação do fulgor de Jesus será suficiente para destruir, debaixo de um inexprimível esgotamento emocional, aqueles que não estiverem preparados para receber Jesus. A experiência de alguém que não aproveitou a oportunidade de arrependimento para ser salvo e para receber Jesus como seu Salvador será de tal forma esmagadora que isto destruirá essa pessoa. Nós não estamos a falar de um momentozinho de stress, não estamos a falar de um momento de alguma
ansiedade. Não, estamos a falar de algo extremo que destruirá a própria pessoa. Em contrapartida para outros, será um momento de esfuziante alegria, indescritível felicidade. Vamos continuar ainda. Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler dos versos 13 em diante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante. Paulo faz aqui uma descrição de fato marcante. É monumental esta descrição de Paulo. E ele começa por dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Eu não quero, diz Paulo, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. No Novo Testamento, não só Jesus como os seus discípulos frequentemente falavam da morte como um sono. E uma das razões pelas quais os seguidores de Jesus falavam da morte como um sono, não era para que fosse apenas um eufemismo, uma forma de suavizar uma realidade dura. Eles falavam da morte como um sono, porque é exatamente isto que para Deus é o estado de inconsciência de alguém que faleceu. Assim como para nós é fácil despertarmos uma pessoa que está a dormir, ainda que ela tenha um sono muito pesado, mas podemos recorrer sempre a um balde de água fria em cima, para Deus trazer alguém à vida, ainda que esteja morto há 20 anos, há 200 anos, ou há 2000 anos, ou há 6000 anos, é tão fácil quanto para nós é despertar alguém. Isto não é apenas um eufemismo, não é apenas uma maneira de suavizar a dura experiência da morte, é uma realidade. E Jesus continua dizendo através das palavras do apóstolo Paulo, não quero que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntos com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo termina dizendo, portanto, encorajai-vos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, a vinda de Jesus seria altamente desejável, já que mais não fosse para nós podermos reencontrar aqueles que descansaram em Cristo. Aquelas pessoas de quem nós temos saudades, aquelas pessoas que nós amamos e que um dia já nos despedimos junto a uma sepultura. Não é um motivo mais do que especial para nós continuarmos a aguardar a vinda de Jesus, a bem-aventurada esperança. Mas a Bíblia continua a dizer-nos algumas coisas muito interessantes a respeito da forma como nós devemos prepararmos-nos para este evento. Bom, certamente os irmãos neste momento estão a pensar, há um conjunto de sinais, há um conjunto de marcos que Jesus deixou ao longo da história, identificados para que nós pudéssemos perceber a aproximação deste grande evento, a destruição de Jerusalém, quando Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Depois, em outras ocasiões, Jesus disse, haverá guerras, pestes, terremotos, e nós estamos a ver isto cada vez aumentar. Existem hoje no nosso planeta cerca de 40 conflitos ativos e outros latentes que são responsáveis pela morte de centenas de milhares de pessoas. Nestas últimas décadas, já no século XXI, mais de 70 epidemias já aconteceram pelo mundo afora.
E não estamos a falar de apenas a pandemia, estamos a falar de eventos que foram responsáveis também por ceifar milhões de vidas. É verdade que nem todas estas epidemias entraram nas manchetes dos telejornais, mas elas são uma realidade. É verdade que a Terra treme constantemente em todos os pontos do globo. Não existe um único segundo que passe sem que a Terra trema em algum lugar. Estamos a chegar a uma crise, não é só uma crise ecológica, não é só uma crise de sustentabilidade de recursos naturais. Estamos a chegar a um momento em que, em termos geológicos, o próprio planeta está também numa situação convulsiva. É como se de alguma forma estivéssemos a armar uma estrutura que tem fortes molas e que em algum momento todas essas molas vão disparar ao mesmo tempo e que não se sabe exatamente o que é que vai acontecer. Mas Jesus disse em relação a tudo isso, estejam calmos, porque o fim ainda não chegou. Por quê? Porque o Senhor que controla todos esses fatores, as guerras, as convulsões sociais, a proliferação dos vírus e das bactérias e de todas as doenças, o Senhor que controla inclusive as forças geológicas do planeta, Ele continua no comando da história desta terra. Por quê? Porque Ele tem um povo especial a quem Ele pretende vir resgatar. Ele tem um grupo de pessoas a quem Ele pretende levar para viver em condições absolutamente melhores do que estas em que o nosso planeta acabou por se transformar. Mas é interessante que quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, quando Jesus faz ali aquela série de descrições sobre a história, sobre as condições do planeta, Jesus também diz, e Jesus disse de forma muito clara, cuidado, não se deixem enganar. E Jesus vai repetir esta ideia por 3 vezes. Primeiro nos versos 4 e 5 de Mateus capítulo 24, depois no verso 11 e por fim no verso 24, quando Jesus diz, cuidado, não se deixem enganar, porque muitos virão em meu nome. Depois Jesus diz, virão falsos cristos e falsos profetas. E por fim Jesus diz, virão falsos cristos e falsos profetas, que operarão tão grande número de sinais e prodígios, que se possível, enganariam os próprios escolhidos. Mas a pergunta é, e quando Jesus efetivamente regressará? Mateus 24, 36, todos nós conhecemos. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Contudo, Jesus vai fazer uma outra coisa. Reparem, na Bíblia, sempre que uma informação ou que uma ideia aparece 3 vezes, ela tem um sinal quase como se fosse um alarme de alta importância. Sabem quando nós às vezes recebemos um e-mail que vem sinalizado com uma bandeirinha vermelha? É porque ele é muito importante. Quando na Bíblia uma coisa é dita 3 vezes, é porque ela realmente é muito importante. Jesus disse, acautelai-vos contra os falsos cristos e os falsos profetas. E Jesus fez essa referência 3 vezes. Mas Jesus também fez uma referência 3 vezes no capítulo 24 e no capítulo 25, que tem que ver com a atitude que você e eu temos que ter em relação à forma como devemos nos preparar para o regresso de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, no verso 42, Jesus disse, primeira vez, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. No verso 44, pela segunda vez Jesus diz, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora em que não penseis. Depois no capítulo 25, já no verso 13, Jesus vai dizer, vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. 3 vezes. E Jesus, há 2000 anos atrás, dizia, estejam atentos, sejam vigilantes. Bem, há uma máxima científica que diz o seguinte, se um evento não acontece, quanto mais tempo passa para que este evento aconteça, menos provável ele é que venha a suceder. A ideia é mais ou menos essa. Se uma coisa não acontece, quanto tempo mais passar, menos provável isto é de acontecer. Por exemplo, se eu moro na Serra da Estrela, a probabilidade de eu ser atacado num ano por um tubarão é muito baixa.
Se eu passar 10 anos na Serra da Estrela e não for atacado por tubarões, provavelmente isto nunca me vai acontecer. Vocês dizem, pastor, mas isto é ridículo. Mas agora deixem-vos pôr a coisa de uma outra forma. Se passarem 10 anos na minha vida e eu não morrer, a probabilidade de eu morrer começa a diminuir. Se passarem 50 anos de nossa vida e nós não morrermos, a probabilidade de nós morrermos está a diminuir ou está a aumentar? Esta ideia, embora científica, aplica-se a áreas muito específicas, não necessariamente a situações que são inevitáveis. A morte é uma inevitabilidade. A morte é uma coisa que você nem eu podemos evitar. Podemos eventualmente retardar ou acelerar, mas não podemos evitar. Assim como o regresso de Jesus a este mundo. Por isso Jesus diz de forma muito clara, estejam atentos. E Jesus diz-lo de forma tripla. Mais ainda, Jesus vai reforçar esta ideia com 3 histórias que ele vai contar. Nós conhecemos estas parábolas. A parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. O que é que estas 3 parábolas nos dizem? O que é que elas nos estão a lembrar? Que temos que estar atentos. Os 2 servos tinham que estar atentos porque o Senhor haveria de voltar em qualquer circunstância. As 10 virgens precisavam estar atentas. 5 delas não foram habilitadas a entrar na ceia. Por quê? Porque não tinham se preparado. Porque tinham adormecido? Não, todas adormeceram. Mas 5 delas não tinham a reserva suficiente de azeite para as habilitar a entrar na festa. 3 servos. Todos eles foram, de alguma forma, recompensados, de acordo com as suas capacidades, com uma determinada quantidade de dinheiro que eles deveriam administrar durante um tempo indefinido. E quando o senhor destes servos regressou, nós sabemos o resto da história. Um tinha duplicado o capital que lhe tinha sido emprestado, o segundo tinha duplicado o capital que lhe tinha sido emprestado e o terceiro não tinha feito absolutamente nada. O que é que estas 3 parábolas nos ensinam? Ensinam-nos que além de estarmos vigilantes, nós temos responsabilidades em relação ao tempo que estamos em expectação em relação à vinda de Jesus. Queridos amigos, prezados irmãos, a pergunta que Deus faz a si e a mim neste preciso momento é: o que é que você e eu, o que é que nós todos estamos a fazer em relação ao tempo que aguardamos o regresso de Jesus? Estamos a descambar para um ceticismo e até algum cinismo em relação à ideia do regresso de Jesus? Jesus não veio, esta talvez seja apenas mais uma fábula que tem sido inventada. É um mito, é uma lenda, é algo, diríamos assim, que nunca vai acontecer? Ou será que, eventualmente, caímos na mornidão espiritual que Jesus tinha antecipado como sendo decorrente do tempo de Laodiceia, em que, embora os eventos, os telejornais estão a gritar aos nossos ouvidos que a história do nosso planeta está a chegar ao final, mas nós continuamos placidamente adormecidos? Ou será que estamos a preparar-nos realmente para o regresso de Jesus? Não estou a dizer que a nossa preparação tenha que ser uma corrida alucinada, uma forma fanática, andarmos agora aqui com cabelos desgrenhados, com sobrancelhas arregaladas e com olhos esbugalhados. Não é isto. Não é isto. Isto não é verdadeira religiosidade. Não é também andarmos aqui com discursos do tipo: o decreto dominical já vai ser assinado. Vejam que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Estão a ver? Claro que sim. Os sinais estão ativos há muito tempo. Desde o ano 70 depois de Cristo, que os sinais estavam a acontecer de acordo, paulatina e gradualmente, como Jesus tinha dito. O sol e a lua escureceram em 1780. As estrelas caíram em 1833.
As estrelas não foram as estrelas que caíram, foi uma chuva de meteoros muito significativa que aconteceu naquele mês de novembro de 1833. Mas todos estes eventos, embora estejam na ordem dos quase 200 anos no passado, servem para nos lembrar que a misericórdia de Deus continua ao alcance de cada um de nós. Prezados e queridos amigos, a vinda de Jesus não é uma fábula. A vinda de Jesus não é uma obscura lenda do passado. A vinda de Jesus é algo bem real. E que o Senhor nos ajude a não esquecermos que cada um de nós tem um encontro marcado com Cristo. Tem um encontro marcado com o Salvador, que marcou o nosso passaporte para a eternidade com o seu sangue marcado ou derramado na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos leve a valorizarmos este alto privilégio que temos de aceder à vida eterna. Que Deus abençoe esta igreja e a cada um de nós. E que abençoe aqueles que por nós também puderem ser tocados. Que não esqueçamos, é necessário que o Evangelho do Reino seja pregado a todo tribo, nação e língua. E então virá o fim.